Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou André Gandolfo, o Poeta da Paz. Antes de iniciar o nosso papo de hoje, quero convidar a você para se inscrever no nosso canal. Além disso, deixe a sua curtida aqui no vídeo e quando terminar, compartilhe o conteúdo para os seus amigos que você acredita que possam gostar do nosso conteúdo. Nascer e morrer são duas fatalidades inevitáveis para todo ser vivo. Porém, no hiato que existe entre nascimento e morte, cabe uma pergunta: qual seria o propósito das nossas vidas? Toda semente que se guardou no chão, abraçada pela terra, pelo húmus de um torrão, tem seu destino. A andorinha em liberdade que ganha o céu, a abelha operária que dá sabor e cor ao mel, também tem o seu destino. E a propósito, eu me pergunto, qual seria o meu propósito neste mundo? Olho as minhas mãos abertas e me indago como ser humano. Qual seria o meu lugar nesse oceano? Busque uma resposta a um porquê, recrie suas rotas e o seu saber, porque o mundo espera a sua história para contar, para que outros também possam se inspirar. Segundo cientistas, existem cerca de 100 bilhões de galáxias espalhadas pelo multiverso. Em cada uma delas, pelo menos 100 bilhões de estrelas. Se você pegar e espalhar as estrelas para lá e para cá, vai encontrar um pequeno planetinha azul chamado Terra. E é nesse pequeno planetinha azul que vivemos eu e você. Carl Sagan, um grande astrofísico e divulgador da ciência, disse que mesmo as estrelas, que parecem tão numerosas, são como areia, são como a poeira, ou talvez menos que poeira, na enormidade do espaço. Somos feitos de poeira das estrelas. Nós somos, em verdade, uma maneira do próprio universo entender a si mesmo. Certa vez eu li um conto de Eça de Queiroz intitulado Memórias de uma Forca. É uma história bem interessante onde o eu lírico que conta a história é um pé de carvalho. Um pé de carvalho que pertencia, segundo a própria narrativa, a uma linhagem de outros carvalhos que tinham se tornado madeira para fazer navios, vigas e tiveram finalidades heróicas ou honrosas. E esse carvalho que narra a história conta que um de seus irmãos se tornou tablado para palhaços. Eis que certo dia esse carvalho foi cortado. Então, Eça de Queiroz narra o seguinte: um dia, um daqueles homens metálicos que fazem o tráfico da vegetação veio arrancar-me a árvore. Não sabia o que me queriam. Deitaram-me sobre um carro e, ao cair da noite, os bois começaram a caminhar, enquanto ao lado de um homem cantavam o silêncio da noite. Eu ia ferido e desfalecido. Via as estrelas com seus olhares lancinantes e frios. Sentia-me separar da grande floresta. Ouvia o rumor gemente, indefinido, arrastado pelas árvores. Eram vozes amigas que me chamavam. E após ser cortado e ser levado para um galpão, aquele carvalho descobre que se transformaria numa forca. Quando li esse conto, eu percebi que nós, seres humanos, podemos ter a nossa existência com uma finalidade muito diferente desse carvalho, que de certo modo, fadado a ser uma forca, não tinha opção de escolher se tornaria como seus irmãos, tábua de um sarcófago, ou tablado para um palhaço, ou até se tornar um navio, uma embarcação, usando a sua madeira. Ele tinha simplesmente que obedecer à ordem do seu destino. Por isso é que essa reflexão é justamente para que eu e você possamos pensar a respeito disso. Qual é o propósito das nossas vidas?
Será que nós estamos mesmos fadados a ser aquilo que não gostaríamos de ser, sem poder ouvir aquilo que pede o nosso coração? Sigmund Freud afirmava com muita sabedoria que é preciso que o desejo esteja no caminho do coração. O que é que faz o seu coração bater mais forte? O que é que te inspira? O que é que te traz a alegria de levantar todos os dias? Quais são suas vocações? Para o que você se acha realmente capaz de realizar? Quais foram os sonhos que você engavetou sem saber se de fato conseguiria realizá-los? O diretor, roteirista e mestre de artes marciais Bruce Lee disse certa vez que empenhar-se ativamente para alcançar um determinado objetivo dá à vida significado e substância. Quem quiser vencer deve aprender a lutar, preservar e sofrer. O que isso significa? Todas as nossas escolhas, as nossas ambições, os desejos que nós temos que nos levam no caminho do coração, ou o caminho do coração que nos direciona para o desejo, precisam ter a ciência, a maturidade, a racionalidade de perceber que para a realização de todos os propósitos das nossas vidas é necessário que saibamos enfrentar as batalhas do viver. As batalhas cotidianas que não podem, de maneira nenhuma, ceifar o nosso desejo de realizar os nossos sonhos, de fazer aquelas coisas que nos inspiram e que levam nosso coração a bater mais forte. Tem um filme lançado recentemente pela Disney que chama-se Soul, que eu recomendo a você que assista esse filme, que conta a história de um músico que tinha o sonho de tocar na noite nos bares de jazz. No entanto, ele apenas conseguia ser um professor de música numa escola. Quando finalmente ele consegue uma vaga para tocar com uma grande cantora de jazz, ele sofre um acidente e entra em coma. Mas esse é só o começo do filme. Se você quiser saber o que acontece com ele, assista o filme e você vai gostar com certeza do desfecho dessa história. Tem uma fala dita por um dos personagens, chamada 22, que é assim: na verdade, eu achei que podia fazer alguma coisa errada comigo. Entende? Um medo de não ser feliz aqui na Terra. Mas agora eu aprendi sobre propósito e paixão. E se admirar o céu fosse a minha missão? Ou então andar? Eu sou muito incrível andando. Atitude simples, coisa simples. Andar, ouvir, respirar, direcionar o pensamento para as coisas positivas. Eu, por exemplo, não tenho dúvida da minha missão e do meu propósito aqui na Terra. Acredito que todos nós temos capacidades que são diversas. Todos nós temos inteligência emocional e somos bons em alguma coisa. Eu jamais seria capaz de edificar uma construção com tamanha precisão, metragem correta, peso, balanceamento, espessura de ferros, como faz um mestre de obras. No entanto, sei que sou capaz de escrever um poema. Talvez pode ser que você não seja capaz de andar numa bicicleta com perfeito equilíbrio, mas tenho certeza que você é maravilhoso ou maravilhosa cuidando de um jardim. Pode ser que você não seja capaz de preparar um prato da maneira como você vê na televisão, ou como a receita que você lê na internet, mas seguramente você é a melhor pessoa para cuidar de uma criança. Todos nós temos as nossas habilidades, que não são medidas por um diploma, que não são medidas por uma qualificação técnica, mas por aquilo que o nosso coração desprende um sentimento de tamanho prazer ao realizar, que o nosso cérebro entende. Eu nasci para fazer isso. Para encerrar o vídeo de hoje, trouxe a você um poema escrito por Carlos Drummond de Andrade, que fala sobre as vocações de um doce menino. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência.
que cuspiam fogo e liam fotonovelas. A mãe botou de castigo. Mas, na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito de queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. A mãe botou de castigo. Ficaria sem jogar futebol e sem assistir televisão. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Sinhá Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas maneou a cabeça dizendo: "Nada a fazer, dona Coló. Esse menino é um caso sério de poesia."